A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Nós estamos iniciando hoje a nossa devocional. Lembrando que a nossa devocional começa sempre às 6h30 da manhã. E lembrando mais uma vez que o meu desejo é dar continuidade a essa devocional que inicia às 6h30. E você sabe que durante essa semana nós estamos o quê? Jejuando. Então, nós estamos na segunda semana do jejum. E nós temos usado aqui o nosso roteiro, que é restituição de A a Z, a grande bênção da nova aliança. Você sabe que esse jejum para mim, para você, representa uma restituição completa para a nossa vida. E nós estamos aqui vendo algo que Deus já nos concedeu. Amém? Então lembrando, estamos usando o diário. Então é importante que você esteja jejuando, orando e acima de tudo renovando a sua mente e restituição. Esses são os pilares dessa jornada. Então qualquer jejum, oração, restauração, renovação da mente e restituição. Então isso aí vai preceder o que? Primeiro, a restituição interior, a restituição aqui dentro, que vai preceder a restituição o quê? Externa. Então nesses dias nós estamos orando e jejuando por isso. Amém? Eu gostaria que você convida outras pessoas, fala dessa live, dessa devocional, lembrando que durante o jejum nós estamos usando material, mas terminando o jejum nós vamos dar continuidade a isso. Com certeza Deus vai estar falando, Deus vai estar liberando palavras para o seu dia. É importante que você comece o seu dia na presença do Senhor, com a sua devocional, com a sua vida de solitude com Deus. Então, compartilhe o link dessa live com outras pessoas, convide outras pessoas para estar conosco às 6h30 da manhã, orando, jejuando, buscando a presença do Senhor. Então essa é a melhor forma de você iniciar o seu dia. Como que é, pastor? Buscando a presença de Deus. Para quê? Qual é a consequência de eu e você buscar a presença de Deus? Frutificação e desfrutar da bênção do Senhor. Aleluia! Amém, queridos? Vamos orar para nós, pedindo a bênção, a graça de Deus, a sabedoria para poder estar ministrando. Amém? Feche os seus olhos, peça compreensão, revelação da parte do Senhor. Amém? Pai de amor, eu quero te dar graças, mais uma vez, por esse dia, porque esse foi o dia que o Senhor fez para nos abençoar. Por isso nós nos regozijamos, nós nos alegramos, ó Deus, nesse dia. E eu te peço, ó Deus, nesse momento de live, nesse momento devocional, para que haja compreensão, revelação, para ver o Senhor como o Senhor de fato é. Queremos escolher conforme a tua vontade, queremos ver como o Senhor vê, queremos ouvir como o Senhor ouve, Pai. Abre os nossos olhos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Amém, queridos? Amém. Irmãos, você sabe que Deus nos deu uma palavra para esse ano, que esse ano é o ano da restituição. E você sabe que tudo começa e tudo acontece através de uma palavra. Quando Deus libera uma palavra, eu quero te dizer que junto com a palavra vem os recursos necessários para cumprir a palavra. Então essa palavra na realidade é uma promessa. Deus liberou essa promessa. Deus liberou essa palavra. E tudo que Deus fala acontece. Tudo que Deus libera, eu quero te dizer, se torna realidade. Acontece. E junto com a palavra vem a provisão, vem o recurso para quê? Para cumprir a
promessa. Lembrando que a restituição começa aqui dentro, de dentro para fora. E na semana passada, o que nós estudamos? Sobre a restauração no nosso interior, tem a ver com a nossa mente, com o nosso coração, que nós chamamos do quê? Berço da alma. E Deus criou todas as coisas. E naquilo que Deus criou, Ele nos deu o quê? Proteção. E proporcionou todas as condições necessárias para que seja edificada, seja idônea. Lembra disso? Nós estamos sendo transformados. Ou seja, Deus espera, Jesus está esperando uma noiva idônea para um casamento que vai acontecer. E nós estamos sendo preparados para esse casamento. Amém? E vida de Deus. Qual é o estilo de vida de Deus? É a vida em comunidade. Isso é essencial na minha vida e na sua vida. Deus nos chamou para viver em comunidade, uns aos outros. A vida de corpo, ou seja, o corpo de Cristo, que é a igreja. E o texto que nós estamos usando está lá em Lucas, que é a parábola do pai amoroso, é a parábola do filho pródigo. Né? Você dá o nome que você quiser. Mas está lá em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 24, que vai ilustrar, ou que ilustra, essa restauração que Deus está fazendo nas nossas vidas. Então, o filho saiu da casa do pai, pediu a herança, né? Antes de sair pediu a herança, me dá aquilo que eu tenho direito, eu quero viver a minha vida, eu quero viver de maneira independente, eu não quero nada, eu não quero referencial, ou seja, ele saiu do berço da alma, daquilo que Deus deu para proteger a vida dele. E você sabe o que aconteceu com ele, perdeu tudo, absolutamente tudo, e foi parar no chiqueiro. E a palavra, na parábola, quando você lê, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele caiu em si, que ele percebeu, teve o bom senso, a fantasia caiu por terra, e ele percebeu que na casa do pai era melhor, infinitamente melhor do que a vida que ele estava levando. E o que é a casa do pai, pastor? Igreja. O que é a casa do pai, pastor? Corpo de Cristo. Então, quando eu e você retorna para Deus, que é o Pai, Ele nos recebe com alegria, Ele nos recebe com os braços abertos. E nesse momento que o Pai recebeu o Filho, que o Pai nos recebe, o que acontece? Um processo de transformação. Então o Pai o abraçou, o Pai deu um banho, o Pai o vestiu com a melhor roupa. E ainda restaurou o quê? A dignidade. Restaurou o quê? A identidade do filho. É o que Deus faz comigo e com você, meu amado. Deus nos recebe de braços abertos. Ele nos abraça. Isso nós estamos vendo aqui. Ele nos abraçou, Ele nos deu um banho. Ele nos vestiu o quê? Com a melhor roupa, que foi a devocional de ontem. Ou seja, nos vestindo de Cristo. Então você sabe que a roupa, ela reflete o quê? O nosso interior. Então lá em Êxodo capítulo 28, não é só uma sinopse aqui, um resuminho. Êxodo 28, capítulo 28, verso 2, diz o quê? Que a roupa do sacerdote é para transmitir o quê? Dignidade e beleza. Vai além da aparência exterior. Algo vai além, na realidade, fala de uma transformação interior que se tornou agora o quê? Visível aos olhos humanos, aos olhos das pessoas. Isso deve ser o quê? A nossa vida. É Deus, o que Deus faz dentro, sendo revelado por fora, trazido à tona aquilo que Deus que Deus fez e o que Deus está fazendo no nosso interior. Então, nós temos lá como exemplo, claro, visível, Pedro e João. Qual foi a formação acadêmica de Pedro e João? Qual foi a faculdade que Pedro e João fez? Eles eram iletrados. E eles compareceram diante do Sinédrio. E na medida que ali eles eram confrontados, ali, o que aconteceu? O Sinédrio,
reconheceu que Pedro e João haviam estado com Jesus. Por quê? Porque as atitudes, as palavras eram atitudes e ousadia. O que era isso? Eles carregavam a presença de Deus. Eles estavam vestidos espiritualmente com a melhor roupa. Cristo neles. Aleluia! Isso é poderoso. Cristo em nós. Cristo em você. A melhor roupa. Meu irmão, presta atenção. A melhor roupa não está no guarda-roupa, pendurado no cabide. A melhor roupa é o estilo de vida transformado. É a sua maneira de falar, as decisões que nós tomamos, é a forma que nós agimos e, mais importante, reagimos. Esse é o mais importante. Então, a melhor roupa, não está pendurada no cabide. A melhor roupa tem a ver com aquilo que eu falo, tem a ver com as decisões que nós tomamos, tem a ver com as atitudes que nós tomamos, como nós agimos, como nós reagimos. Isso fala do quê? Da melhor roupa. Então, vestir-se de Cristo permite o quê? Que a palavra de Deus renove o quê? Os nossos pensamentos. Isso afeta os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas decisões. Renove o nosso pensamento, afeta o nosso sentimento, as nossas decisões. Aquilo que nós desejamos é aquilo que Cristo deseja. Nós nos tornamos o quê? Mais parecidos com Jesus, irmão. Isso é um privilégio. Então, presta atenção. Quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo, nós nos tornamos o quê? Filhos. Nós vestimos a roupa. Presta atenção. Ainda não é a melhor roupa. Para ter a melhor roupa é uma decisão. Então, olha só, ser filho já é um privilégio poderoso. Mas, presta atenção que eu vou te falar agora. Ser filho é a roupa que você vestiu. Mas a melhor roupa é ser discípulo. E ser discípulo é uma escolha. Você escolhe. O filho pródigo, o que aconteceu com ele? Ele caiu em si, que lá era melhor. Ele tinha somente a roupa. Quando ele estava na casa do pai, o que ele era? Só filho. Agora ele caiu em si e decidiu vestir o quê? A melhor roupa. E a melhor roupa tem a ver com o quê? Ser discípulo. Então, guarda essa frase. Ser filho é um privilégio. Ser discípulo é uma escolha. E a questão é, qual é a escolha que você vai fazer nesses dias? Então, porque o jovem já era filho. Mas ele só passou a ser discípulo quando ele escolheu voltar segundo os caminhos do pai. Aí o que o pai falou? Tragam a melhor roupa. Por quê? Nós precisamos um dos outros, ninguém se veste sozinho. O pai mandou o filho, ou seja, tragam, os outros ajudaram. Isso fala do quê? De comunhão. Faz parte do nosso processo de transformação, a comunhão, o processo de transformação acontece aonde? Na comunhão. Aleluia. E a comunhão, Deus usa a igreja, o corpo de Cristo. É a igreja que nos ajuda a vestir o quê? A melhor roupa. Isso está lá em Efésios capítulo 4, capítulo 11, versículo 13, que fala do apóstolo, fala do profeta, fala do evangelista, fala do pastor. Lá estão os 5 ministérios. Isso tem a ver com o quê? Com a igreja, com o corpo de Cristo. Amém? Quero te perguntar, você vestiu a melhor roupa? Ou apenas a roupa da salvação? Então é tempo de você vestir o que? A melhor roupa. Isso nós vimos ontem, né? Eu achei necessário fazer um resuminho. Mas qual que é hoje a lição de hoje? O que está escrito? Restituindo o anel
Eu quero ler aqui Lucas, não é que eu não quero ler tudo, mas eu quero ler a partir do Lucas capítulo 15, versículo 22. Olha o que diz. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa o quê? A melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também o novilho cevado. Comemos e regozijamos, porque esse meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram o quê? A regozijar-se, a se alegrar. Então presta atenção nisso. Quando o filho retorna para a casa do pai, nós percebemos três coisas, três significados. Então ele recebe três presentes. Quais são? O banho, que nós vimos, que aponta para o perfume de Cristo. A melhor roupa, nós acabamos de fazer uma sinopse, que é se tornando o quê? Discípulo, que é uma escolha. E agora ele coloca o quê? Um anel no dedo. O anel do dedo aponta para quê? Para autoridade. É um selo de autoridade, de poder. Aleluia! Foi o que Deus fez. Quando nos abraçou, o Pai coloca agora o quê? Um anel no dedo, que é um selo de identidade, de poder. De poder, não é apenas um acessório. Ou seja, nos tempos bíblicos, era o quê? Era um sinal de autoridade, de poder. É um sinal de pertencer. É um sinal de pertencimento a algo. É um sinal de direito que você tem a algo. E o pai fez o quê? Restituiu isso para o filho. Identidade e poder. O direito de pertencimento. O direito de desfrutar das coisas do pai. Então, ou seja, é uma restituição numa posição da família. É o que o pai fez. Restituiu a posição do filho na família. A família que é a família? Igreja. A casa do pai aponta para quê? Para a igreja. Pastor, o que tem a ver isso comigo hoje? Como que eu aplico isso na minha vida? Você precisa entender uma coisa. Olha, o tempo voa, né? Uma coisa. Que tem dois tipos de autoridade. Quais são os dois tipos de autoridade? Às vezes você está confundindo a autoridade individual, que é uma coisa, o poder individual, que é uma coisa, com o poder e a autoridade como igreja. Então, eu e você temos autoridade, poder? Sim, o poder do Espírito Santo. Então, quando eu e você aceitamos a Jesus, nós recebemos o quê? A presença do Espírito Santo. Isso nos dá o quê? Poder para viver como filhos de Deus, para resistir o diabo, para vencer o pecado, para testemunhar do Evangelho da graça. Nós recebemos o quê? Poder. Mas nós temos não sei se posso falar assim, mas uma autoridade coletiva, um poder coletivo, que é o poder da igreja. Então, sozinho, você tem poder? Lógico que você tem poder. Mas quando eu e você estamos em unidade, conectado, esse poder é o quê? Ele é o quê? Multiplicado, maximizado. Esse poder é levado à potência. Então, o corpo de Cristo, ouça o que eu vou te falando. O poder, a autoridade no corpo de Cristo é maior do que o poder e a autoridade de uma pessoa sozinha, de um indivíduo, de qualquer cristão isolado. Você percebe a importância de estar conectado com a igreja, de fazer parte da igreja? Irmão, isso é poderoso. Nós vemos tantos crentes aí desigrejados, fora da igreja, porque se decepcionou com a igreja. Pastor, a igreja é perfeita? Lógico que não. Nós estamos num processo de transformação. Nos tornar idôneos. Faz parte. Mas isso não tira a autoridade e o poder da igreja, que é muito maior do que um cristão, de um crente isolado. Um crente isolado tem poder? Lógico que tem. Mas quando ele está conectado à igreja,
esse poder é maximizado, é potencializado, é multiplicado. Aleluia! Bom, nós temos, quando você olha para a palavra de Deus, nós temos exemplos poderosos, né? Mateus capítulo 18, do versículo 15 a 20, que diz lá: se dois de vós concordarem na terra, olha só, se dois de vós, isso aponta para onde? Para a igreja, para o coletivo, concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Você percebe? Deixa eu te dar um exemplo prático. Então você está lá passando um problema financeiro, está lá sozinho. Você pode orar sozinho? Lógico. Você pode jejuar sozinho? Claro. Mas quando você compartilha isso com a igreja, e com a igreja eu também coloco aqui a célula, de maneira coletiva, meu irmão, quando nós estamos intercedendo juntos, jejuando juntos, orando juntos, algo sobrenatural vai acontecer. Porque nós estamos concordando. E quando nós estamos concordando acerca de qualquer coisa, o que diz o texto vai acontecer. Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Você percebe o peso da unidade? É muito maior diante de Deus do que um crente isolado. Aleluia! Deixa eu ler um texto aqui, ó. Mateus capítulo 16, versículo 19. Olha o que diz. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra um crente sozinho, contra um crente, desculpa a expressão, desgarrado, isolado. Não, contra a igreja. Não prevalecerão contra a igreja. E ele diz mais: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha só, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado aonde? Nos céus. As portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Você consegue perceber isso? Isso é poderoso. Vida de igreja é algo poderoso. Talvez você está enfrentando uma batalha espiritual sozinho, intensa. Você não consegue vencer algumas coisas na sua vida. Você está lá orando, jejuando, mas está lá batendo, mas a coisa não vai, a coisa não flui. Irmão, você precisa da igreja. Você precisa do coletivo, da vida de igreja. Quando você está envolvido na igreja, o inferno não vai te resistir. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Porque você faz parte da igreja. Aleluia! Então se você está vivendo aí uma guerra intensa, uma batalha espiritual, as coisas não fluem, pastor, eu estou orando, estou jejuando, a coisa não vai. Se conecte à igreja. Presta atenção. O fato de você estar na igreja não significa que você não está conectado, não, meu irmão. Às vezes você está na igreja, mas não faz parte dela. Está lá só para constar. Não se envolve com nada. Não decidiu ainda vestir a melhor roupa. Só está lá com a roupa. Foi salvo e está lá. Mas não conecta em nada, não faz parte de nada, não vai numa célula, não se envolve com nada. Não está no louvor, não está no adão, não está em nada. Ah, pelo amor. Desculpa aqui do jeito que eu estou falando, mas pelo amor, meu irmão, minha irmã. O estar na igreja não significa que você faz parte, não. Você está lá como filho, que já é um privilégio. Mas a decisão de se conectar, se tornar discípulo, querido, minha querida. Aleluia! A autoridade espiritual da igreja. Está lá Tiago, capítulo 5, está aqui o texto, que o autor do livro, né, que é o nosso pastor Wilson, que diz lá, olha só, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele. Você está vendo que é algo mais abrangente? Ah, você pode orar por cura? Lógico que pode. Mas quando a igreja está orando, o poder é maximizado, é potencializado, é multiplicado. Você pode orar sozinho? Lógico. Mas a igreja tem um poder muito maior do que um crente individual.
Talvez você está querendo lutar suas lutas sozinhos. É isso que o mundo ensina, ser independente. Não, você não precisa de mais ninguém. Não, lógico que nós precisamos. Queremos lutar sozinho, mas eu quero te dizer, Deus te deu uma família espiritual. Para quê, pastor? Para te fortalecer. Uma família espiritual. Para fortalecer a mim e a você. É uma família perfeita? Lógico que não. Lembrando, estamos num processo de transformação. Mas é essa família que Deus nos deu. Para te fortalecer. Uma família espiritual para te fortalecer. Para me fortalecer. E quando você está... Eu sempre falo, né? Eu falei para uma... Na quarta-feira, eu sempre falo isso. O estar envolvido é proteção. Eu ser pastor é uma proteção para a minha vida. Ser líder de célula é uma proteção. Você está na igreja, está te protegendo, está te guardando. Se envolva, abrace, conecte com a igreja. Não lute sozinho, você não está sozinho. Talvez você está aí orando, jejuando, clamando por uma resposta, mas continua lutando sozinho. O filho pródigo recuperou o anel porque voltou. E eu te pergunto, e você? Está conectado com a igreja? Sente que perdeu a autoridade? Irmão, não tente ser forte. Desista. Desista de ser mais forte. Se conecte com a igreja, em nome de Jesus. Amém? Quando você faz parte do corpo de Cristo, as suas batalhas não são mais suas. Se torna agora a batalha da igreja. As suas dificuldades não são só as suas dificuldades. Se torne agora as dificuldades da igreja. As suas lutas não são só as suas lutas. Se tornam as lutas da igreja. Então, em nome de Jesus, se conecte à igreja. Faça parte da igreja. Talvez você está aí carregando um fardo sozinho, pesado, quando você deveria compartilhar com a igreja. Você já se entregou a Jesus, aleluia. Mas começa a viver plenamente a vida da igreja. Nós temos um anel de autoridade. E esse anel de autoridade tem sido negligenciado por muitos crentes. Por quê? Falta de envolvimento com o corpo de Cristo. Amém? Deus possa te abençoar. Eu quero orar. Aleluia. Poderoso, hein? Está sendo poderoso. Se você não está lendo, leia pelo menos 3 vezes. Está me ouvindo? 3 vezes. Medita. Renove a sua mente. Leia de manhã. Você não vai gastar mais que 3, 4 minutos para ler um capítulo. Leia de manhã. Leia na hora do almoço. Leia à noite. Compartilhe com a sua família. Compartilhe com a sua célula. Não esqueça de estar fazendo a ceia. Lembra que eu orientei? Faça a ceia todos os dias nesse tempo de jejum. Aleluia. E domingo nós vamos ter ceia no prédio lá da igreja, no nosso culto. Então não esqueça. Amém? Vamos orar. Quero abençoar o seu dia. Feche os seus olhos. Olha, a Rosalina. Ô, Rose, saudade de você, hein? Que bom. Aleluia. Saudade mesmo, filha. Deus te abençoe. Vamos orar. Quero abençoar o seu dia. Lembrando, 6h30, de segunda a sábado. E quando terminar o jejum, nós vamos continuar às 6h30, de segunda a sexta, em nome de Jesus Cristo, fazendo a nossa devocional. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Onde você está, feche os seus olhos. Quero abençoar o seu dia. Quero declarar que você está fortalecido, livre de toda e qualquer enfermidade, porque Deus te revigora através da sua palavra. O seu corpo está está sendo liberado poder sobre o seu corpo agora, vida divina, porque a glória de Deus se manifesta na sua vida agora. Eu quero declarar que esse é o dia que você vai experimentar de uma maneira superabundante do amor de Deus, da graça de Deus, aleluia, prosperidade, os seus negócios serão favorecidos, a sua vida, os seus negócios serão favorecidos através de conexões valiosas, oportunidades extraordinárias surgirão diante de você nesse dia. E quando você declarar
Quando você falar, as suas palavras serão carregadas de fé e vai criar abundância e vai multiplicar recursos e riquezas sem limites acontecerá na sua vida nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. E amanhã estamos de volta às 6h30, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz. Um excelente dia. Aleluia.